Olá, pessoal. Esse tema é um pouquinho forte, mas ele foi pedido por uma paciente minha que, em virtude de um trabalho da faculdade, ela queria de fato conhecer um pouco mais do que é dito, né, na faculdade sobre esquizofrenia. Então, aí vai os sintomas, tratamentos e tudo mais. Boa sorte. Bom, pessoal, a esquizofrenia é uma doença cerebral crônica que afeta 1% da população mundial e se manifesta por volta dos 15 a 35 anos. Os sintomas de esquizofrenia podem incluir delírios, alucinações, problemas de raciocínio, concentração e de falta de motivação. No entanto, quando esses sintomas são tratados, a maioria das pessoas com esquizofrenia melhora muito com o tempo. E segundo informações da Associação Brasileira de Psiquiatria, a doença ela tem uma predominância no sexo masculino. Eu conheço basicamente só masculino. E nem sempre é diagnosticado no início, né? No início da doença. Existem os chamados sintomas precoces que pode aparecer meses ou anos antes da doença se exteriorizar. Em alguns casos, esses sintomas não são confundidos com depressão ou com outros tipos de transtorno de semelhança à esquizofrenia. Então fica realmente difícil, vão ter que ir descartando algumas doenças, alguns transtornos para saber. Esquizofrenia, na definição, trata-se de um transtorno mental crônico, grave, que afeta o modo como uma pessoa pensa, sente e se comporta. Provoca alteração no comportamento, indiferença afetiva, pensamentos confusos e dificuldade para se relacionar com pessoas. Bom, pessoas com esquizofrenia podem parecer que perderam o contato com a realidade. Embora a esquizofrenia não seja tão comum como os outros transtornos mentais que nós estamos acostumados a ouvir tanto, né? Os sintomas podem ser muito incapacitantes. Vou citar alguns tipos de esquizofrenia, tá? Tem a esquizofrenia simples, que é a esquizofrenia que apresenta mudança na personalidade. O paciente prefere ficar sozinho, isolado, o que traz o que? Inibe o seu convívio com a sociedade. É disperso aos acontecimentos do dia a dia, é insensível, até porque não tá por aqui, né? Mentalmente falando, tá em outro espaço. E no que diz respeito aos afetos. Bom, tem uma outra que é a esquizofrenia paranoide. O isolamento social também está presente nessa esquizofrenia paranoide, ou paranoica, mais conhecida, tá? Ela é conhecida como paranoica. O portador da doença, ele enfrenta problemas como fala confusa, falta de emoção e tende a achar que está sendo perseguido por pessoas, por espíritos. E, gente, não é brincadeira. Eles não fingem estar vendo tudo, eles sentem aquilo. E tem a esquizofrenia desorganizada, conhecida também como esquizofrenia heberfrênica. É um tipo caracterizado por um comportamento mais infantil, respostas emocionais descabidas e no pensamento sem nexo. A esquizofrenia catatônica. O paciente é diagnosticado com a esquizofrenia catatônica, mostra um quadro de apatia, porque o catatônico fica parado, pode ficar na mesma posição por horas, causando também redução na atividade motora, porque ele fica catatônico. Tem a esquizofrenia residual,
que também tem alteração no comportamento, nas emoções e no convívio social, mas não na frequência dos demais tipos. Tem a esquizofrenia indiferenciada. Pacientes que não se enquadram perfeitamente em um dos tipos de esquizofrenia, contudo, pode desenvolver algumas das características que eu já citei. Complica, né? Sinais e os sintomas, tá? De quem tem esquizofrenia. Você pode dar uma analisada. Os sintomas da esquizofrenia, geralmente, como eu disse, começa entre os 15 até os 35 anos. Em alguns casos, muito raro, é possível que crianças também tenham, né? Ou talvez já demonstre desde muito cedo. Os sintomas se dividem em 3 categorias: positiva, negativa e cognitiva. Sintomas positivos de esquizofrenia trata-se de comportamento psicótico, geralmente não observado em pessoas saudáveis. Pessoas com sintomas positivos podem perder o contato com alguns aspectos da realidade. Os sintomas incluem alucinação, delírio, pensamento completamente desordenado, o modo de pensar incomum, disfuncional, distúrbio no movimento do corpo é agitado, sintomas negativos da esquizofrenia estão associados à interrupção nas emoções e comportamentos normais. Os sintomas incluem a redução do afeto, que já é prejudicada, que é a expressão reduzida das emoções através da expressão facial, o tom de voz. Então, vai para este lado, tá? Tem a questão de reduzir os sentimentos de prazer na vida cotidiana. Eles não têm vontade de nada. Dificuldade em iniciar e manter atividades, redução de fala, sintomas cognitivos. Para alguns pacientes, os sintomas cognitivos são sutis, mas para outros são mais graves e os pacientes podem perceber mudanças na memória ou outros aspectos, tá? Como no pensamento. Os sintomas incluem baixo funcionamento intelectual, capacidade de entender informações e usá-las para tomar decisões, dificuldade para manter-se focado ou prestar atenção em alguma atividade cotidiana, corriqueira. Quais são os sinais de alerta precoce de esquizofrenia? Quando é que a gente pode já notar já um sinalzinho? Bom, os sinais de esquizofrenia são diferentes para todos. Os sintomas podem se desenvolver lentamente ao longo de meses ou até de anos, ou pode aparecer de forma muito abrupta. A doença pode entrar e sair em ciclos de recaída e remissão. Então, ela dá uma sumida, mas volta com tudo. Dá uma sumida e volta de novo. Então, comportamentos que são sinais precoces da esquizofrenia vão ser incluídos o ouvir ou ver algo que não está lá. Gente, tem que levar a sério porque eles não estão inventando, tá? Uma sensação constante de estar sendo observado, modo peculiar ou sem sentido de falar ou de escrever, posicionamento corporal estranho, sentir-se indiferente a situações e, muito importantes, deterioração do desempenho acadêmico ou profissional, uma mudança na higiene pessoal e da aparência, uma mudança na personalidade, exatamente, o aumento da retirada de situações sociais
e isolamento, respostas completamente irracionais, zangado, com medo aos entes queridos próximos também, né? Incapacidade de dormir ou se concentrar, um comportamento inadequado, muitas vezes bizarro. Então, preocupações extremas com a religião, com o ocultismo. Qualquer pessoa que tenha vários desses sintomas por mais de 2 semanas deve procurar ajuda imediatamente. Se você estiver perto de alguém em crise, peça ajuda a um serviço de emergência, tá? Não fique esperando, não fique quieto achando que vai passar. Peça ajuda urgente, porque ninguém sabe o que pode acontecer em um surto psicótico, tá? Fatores, existem vários fatores que podem contribuir para que o risco de um indivíduo desenvolver a esquizofrenia. Existe a genética e o ambiente. Há algum tempo descobriu-se que a esquizofrenia pode ser hereditária e ocorrer em determinadas famílias. No entanto, há muitas pessoas que têm esquizofrenia e que não têm um membro sequer da família com a desordem. E inversamente, muitas pessoas com um ou mais membros da família com o transtorno que não desenvolvem. Então, ainda está nesse ponto questionável. Os cientistas acreditam que muitos genes diferentes podem aumentar sim o risco da esquizofrenia, mas que nenhum gene único causa a desordem por si só. Um específico, não. Ainda não é possível usar informações genéticas para prever quem vai desenvolver a doença, em que grau, não tem como. Geneticamente, não. Estudos indicam também que as interações entre os genes e os aspectos do ambiente do indivíduo são necessárias para que a esquizofrenia se desenvolva. Fatores ambientais, como eu disse, podem envolver exposição a vírus, desnutrição antes do nascimento, na gestação, né? Uma gestação muito precária, problemas durante o nascimento e fatores psicossociais, química e estrutura do cérebro diferente, um desequilíbrio nas relações químicas complexas e interrelacionadas do cérebro, envolvendo os neurotransmissores, que são substâncias que as células cerebrais usam para comunicar-se entre si, tá? Como a dopamina, o glutamato, possivelmente outros, tá? Pode desempenhar um papel no desenvolvimento da esquizofrenia. Alguns especialistas também acreditam, que problemas durante o desenvolvimento do cérebro antes do nascimento pode levar a conexões defeituosas. Então, durante a gestação, o cérebro também sofre grandes mudanças, durante a puberdade também, por isso dos 15, e essas mudanças podem desencadear alguns sintomas psicóticos em pessoas vulneráveis devido à genética ou diferenças cerebrais. Tratamento e terapia, embora não exista cura para a esquizofrenia, muitas pessoas com essa doença podem levar uma vida produtiva e satisfatória com o tratamento adequado. E a recuperação é possível sim, desde que uma variedade de serviços incluídos no programas de medicação, de reabilitação. A reabilitação pode ajudar uma pessoa a recuperar a confiança e as habilidades necessárias para viver uma vida mais produtiva.
e independente e se tornar independente dentro da sociedade. O portador da esquizofrenia é incapaz de avaliar o seu próprio comportamento. Então, neste caso, as pessoas próximas ao paciente são quem identificam os sintomas e procuram a ajuda médica. Com o acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra e medicamentos, é possível que a frequência de crises diminua e o paciente consiga viver de uma maneira mais tranquila. O acompanhamento de um especialista é fundamental e indispensável. Como as causas ainda são desconhecidas, e olha que não é de hoje que isso existe, né? Os tratamentos se concentram na eliminação dos sintomas da doença. Vão surgindo, então vão tentando tirar daqui e dali. O tratamento inclui antipsicóticos. Os medicamentos são frequentemente usados para ajudar a controlar os sintomas da esquizofrenia. Eles ajudam a reduzir os desequilíbrios bioquímicos que causam a esquizofrenia. Ai, gente, com essa rinite minha fica ótimo. E diminui a probabilidade de uma recaída. Se entrou em remissão, é difícil que volte, né? Como todos os medicamentos, no entanto, o antipsicótico devem ser tomados apenas sob a supervisão de um psiquiatra. Antipsicóticos atípicos ou de nova geração têm menor probabilidade de causar alguns dos efeitos colaterais graves associados ao antipsicóticos típicos, tá? Ou seja, uma discinesia tardia, distonia, tremores. Os medicamentos antipsicóticos geralmente são tomados diariamente. Alguns antipsicóticos são injetáveis, são administrados uma ou até 2 vezes por mês. Algumas pessoas têm efeitos colaterais quando começam no início do tratamento, quando começam a tomar a medicação, mas a maioria desses efeitos vão desaparecendo após alguns dias. Bom, os médicos e pacientes podem trabalhar junto, na verdade devem trabalhar junto, assim como quem acompanha também, tá? Porque é uma combinação de medicação ou medicação e a dose certa. E existem 2 tipos principais de medicação antipsicóticas. Primeiro, os antipsicóticos típicos, como eu falei, os convencionais, nós já conhecemos, controlam efetivamente sintomas positivos, como alucinação, delírio, confusão, da esquizofrenia. Alguns antipsicóticos típicos são Aí eu não vou falar o nome não, gente. Fica meio, tá? Pula. Porque, não sei, não gosto muito de falar sobre medicações específicas, porque é um vídeo que fica solto e, né, ninguém sabe. Mas deixa pra lá. Então não vou falar o nome. Os atípicos, tá? Que são da nova geração, trata de sintomas positivos e negativos da esquizofrenia. São os mais recentes. Então, frequentemente, tem menos efeitos colaterais, tá? Também não vou falar os nomes deles, dos que eu conheço agora que eu tô lembrando. Isso é de menos, né? Vamos ser honestos. O mais importante é, de fato, falar sobre essa doença, que de fato é perigosa para a pessoa não finge que tá vendo, que tá sentindo, que tá com medo, que tá se sentindo perseguido. Ela de fato sente aquilo, ela vê tudo aquilo muito forte, tá? Uma terceira categoria menor de drogas usadas para tratar a esquizofrenia é conhecida como agente antipsicótico diversos. Os agentes antipsicóticos diversos, eles funcionam
de maneira completamente diferente dos medicamentos antipsicóticos típicos ou os atípicos, tá? Também pula um. E um desses antipsicóticos diversos e é usado para tratar a agitação em pessoas com esquizofrenia. Os efeitos colaterais são comuns com drogas antipsicóticas. Claro, né, gente? É uma droga muito forte. Eles variam de efeitos colaterais leves, como a boca seca, visão turva, constipação, sonolência, tontura, que geralmente desaparecem depois de algumas semanas, para efeitos colaterais mais graves. Aí o que é ruim. Como os problemas que vão aparecendo com controle muscular, estimulação, tremores, carrapatos faciais. Aí a nova geração de drogas tem menos efeitos colaterais. No entanto, é importante conversar com seu psiquiatra antes de fazer qualquer alteração medicamentosa, tá? Pois muitos efeitos colaterais podem ser controlados. Então, na verdade, não faça a mudança, converse com ele se há possibilidade, se é bom ou não. Bom, qualquer ajuda que conheça da esquizofrenia, cuidar e apoiar um ente querido com esquizofrenia é muito difícil. Pode ser difícil saber como responder a alguém que faz afirmações estranhas, né, claramente falsas, que é tudo da cabeça dele, então é difícil. Mas é importante entender que a esquizofrenia é uma doença biológica. Aqui estão algumas coisas que você, que é um cuidador ou um parente próximo, pode fazer para ajudar esse ente querido ou esse paciente. Procure um psiquiatra, um psicólogo, incentive a permanência no tratamento. Lembre-se de que as suas crenças ou alucinações parecem muito reais para eles, como eu já havia dito. Diga-lhe que vocês reconhecem que todos têm o direito de ver as coisas à sua maneira. Então não diga que é louco, não tem nada daquilo, você tá ficando louco. Não, não fala nunca isso. Seja respeitoso, solidário e gentil em tolerar comportamentos perigosos ou inapropriados, pessoal. A pessoa que está passando por isso não quer. Verifique que existem grupos, inclusive, de apoio, às vezes, na tua cidade, ajuda familiar. A participação da família nos tratamentos, gente, é essencial, tá? Entender, pesquisar, conversar com outros especialistas sobre a doença te fará ser mais paciente, principalmente em uma situação de crise muito forte. Você vai conseguir lidar mais tranquilamente, porque é difícil. Cuidar de você e da sua saúde também é um fator relevante. Reserve um tempo, divirta-se, relaxe. Isso vai te ajudar a manter o controle nesses momentos de alteração do comportamento da pessoa que você ama, que você cuida. Então, pessoal, cuide, acolha, trate com amor e respeito. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo.